Método da efetividade NUT e dimensionamento de trocadores de calor. Esse é o tema do nosso seminário para a matéria de máquinas térmicas e motores. Bom, o nosso grupo é formado por mim, pela Camila, pelo Marcos e pelo Vitor, e essas foram as referências que a gente utilizou no trabalho. E vamos começar com a introdução, né? Que os trocadores de calor eles são equipamentos muito utilizados e aplicados em sistemas de aquecimento de ambientes, condicionamento do ar, produção de potência, recuperação de calor e processos químicos. E o objetivo principal deles é aproveitar ou dissipar calor de uma forma eficiente, melhorando o desempenho de processos térmicos. Esses trocadores eles operam por condução, convecção e radiação térmica, e a eficiência depende do tipo de fluido que está sendo utilizado, da diferença de temperatura e do dimensionamento do equipamento. E bom, existem diferentes tipos de equipamentos, né, de trocadores de calor, e eles são classificados pela forma do escoamento e pela construção deles. Os mais simples, eles são construídos com um tubo concêntrico, onde os fluidos em diferentes temperaturas se movem ou no mesmo sentido, que seria paralelo, ou no sentido oposto, que seria contracorrente, que a gente pode observar nas imagens ali de baixo. A primeira imagem se refere aos paralelos, onde o tubo rosa ali, ele é o tubo concêntrico, né, onde o fluido quente percorre, e ele está indo no mesmo sentido que o fluido frio, e no contracorrente está indo no sentido oposto. Bom, falando um pouco sobre os trocadores de calor com aumento cruzado. Eles são dispositivos projetados para transferir calor entre dois fluidos que se movem perpendicularmente entre si. Eles são amplamente utilizados em fabricações onde é necessário um controle eficiente da temperatura, como em sistemas de climatização, processos industriais e equipamentos automotivos. Possuem dois tipos, os com aletas e os sem aletas. Os trocadores de calor não aletados, nessa configuração, os fluidos eles ecoam perpendicularmente um ao outro sem a presença de aletas. Um dos fluidos pode estar confinado de tubos, enquanto o outro flui externamente, cruzando os tubos em ângulos retos. Dependendo do design, um dos fluidos pode ser misturado, podendo se mover em múltiplas direções, ou não misturado, restrito a uma única direção. Eles são utilizados em situações em que a transferência de calor requerida não é extremamente alta, ou onde a queda de pressão deve ser minimizada. Já os trocadores aletados, eles possuem aletas à sua superfície de troca, para aumentar a área de transferência disponível para a transferência de calor. As aletas podem ser internas ou externas aos tubos, dependendo do design. Elas aumentam a área de transferência, a área de superfície de transferência, melhorando a eficiência térmica. São ideais para situações onde requerem uma alta eficiência térmica em um espaço compacto, como em sistemas de ar-condicionado, radiadores automotivos e processos industriais que demandam controle térmico preciso. As vantagens do sistema aletado é que as aletas, como eu disse, elas aumentam a área de superfície disponível para a transferência de calor, o que aumenta a eficiência térmica. Por ter uma maior eficiência, ela também é mais compacta. Você consegue alcançar a mesma taxa de transferência de calor das não aletadas com uma área menor em relação com as aletas. Aqui nós temos o exemplo com as aletas, que seriam essas placas cinzas, e aqui os sem aletas. Os trocadores de calor do tipo casco e tubos, eles são amplamente utilizados na indústria para a transferência eficiente de calor entre dois fluidos. Uma configuração comum é o trocador com um passe no casco e dois passes nos tubos. Nessa disposição, o fluido no lado do casco realiza um único percurso longitudinal, enquanto o fluido no lado dos tubos percorre duas vezes o comprimento do trocador, geralmente em um arranjo de ida e volta. As principais características, como eu disse, é que o fluido no casco ele flui em uma única direção ao longo do comprimento do trocador. Chicanas são frequentemente instaladas para direcionar o fluxo, aumentar a turbulência
e melhorar o coeficiente de transferência de calor. O fluido nos tubos ele entra em uma extremidade, percorre o comprimento do trocador, é redirecionado em uma câmara de retorno e percorre novamente o comprimento no sentido oposto, completando os dois passes. As vantagens é que ele também possui uma alta eficiência térmica, a configuração de dois passes nos tubos permite um maior controle da temperatura de saída do fluido nos tubos, aumentando a eficiência térmica do trocador. E também é um projeto compacto, já que há necessidade de menos espaços para instalação, devido ao design que permite múltiplos passes dentro de uma estrutura relativamente compacta. A desvantagem é que ele possui uma alta complexidade na fabricação e na manutenção, e ele é bastante utilizado na parte da indústria química, nas refinarias de petróleo e sistemas de energia. Os trocadores de calor compactos são dispositivos projetados para maximizar a eficiência na transferência de calor entre dois fluidos, ocupando o menor espaço possível. Eles são caracterizados por uma alta razão entre a área de transferência de calor e o volume do trocador. As principais características é que ele tem uma alta densidade de área de transferência, porque a construção desses trocadores incorpora matrizes densas de tubos aretados ou placas, o que aumenta significativamente a área disponível para troca térmica. Eles são obviamente com designs compactos e possuem uma eficiência térmica bastante elevada. Tem alguns tipos de trocadores de calor compactos. São os trocadores de placas, eles são feitos com uma série de placas finas empilhadas, formando canais pelos quais os fluidos circulam alternadamente. As placas podem ser lisas ou corrugadas, e o design permite fácil expansão ou modificação da capacidade térmica. E os trocadores de tubos aretados. Eles utilizam tubos com aletas para aumentar a área de superfície disponível para a transferência de calor. As aletas podem ser internas ou externas aos tubos, dependendo do design específico. As aplicações mais comuns é na indústria automotiva, nos sistemas de refrigeração e ar-condicionado, também em alguns processos industriais. A vantagem desse sistema é que ele possui uma grande redução de espaço e peso, possui uma flexibilidade de projeto e uma alta eficiência energética. O desafio em relação a ele é porque ele tem uma manutenção e uma limpeza bem complicada, além de ter um custo inicial mais elevado. Bom, então para esses diferentes tipos de trocadores de calor, para a gente poder analisar e dimensionar eles, a gente pode utilizar alguns métodos de cálculo. Então, o método da efetividade inútil ele pode ser utilizado como uma alternativa ao método da média do log das diferenças de temperatura, que é o MLDT. Então, ele basicamente vai permitir que a gente calcule e analise o projeto de trocadores de calor, conhecendo apenas as temperaturas de entrada do fluido. Então, a gente não precisa conhecer as de saída, né, que precisa saber no método MLDT. E com isso a gente não passa pelo processo interativo bem trabalhoso que é do método MLDT quando a gente não conhece as temperaturas de saída. Então, mesmo não sabendo as temperaturas de saída, o método da efetividade inútil ele consegue analisar esses trocadores de calor de forma bem rápida e bem fácil. Então, ele é bem aplicável. Assim, um dos principais problemas de engenharia que a gente tem seria para especificar o tipo de trocador de calor e determinar a área, né, a superfície de troca dele para determinadas condições especificadas. Também calcular o desempenho de trocadores de calor já existentes para poder comparar os seus valores, alterar parâmetros. Então, é bem tranquilo. Então, para começar, a gente precisa definir a efetividade de um trocador de calor, que é o epsilon ali, né? Então, o epsilon ele vai ser uma relação, vai ser a razão entre a taxa de transferência de calor real desse trocador, que é o Q ponto, sobre a taxa de transferência de calor máxima ideal, né? Que num cenário ideal esse trocador de calor conseguiria trocar. Então, é uma relação entre o real sobre o ideal. Então, para calcular esse taxa de transferência de calor real, a gente vai considerar que o fluido eles não passam por mudanças de fase, né, nesse processo de troca de calor, e que seus calores específicos eles são constantes. Então a gente consegue calcular a taxa de transferência de calor
a partir do Czão, que é a taxa de capacidade calorífica do fluido, e a diferença de temperatura entre a entrada e saída dele. Então, as fórmulas se aplicam para os dois fluidos, né, para o fluido frio e para o quente desse trocador. E a taxa de capacidade calorífica do fluido, a gente pode calcular ela a partir da vazão máxima do fluido, vezes o calor específico dele, a pressão constante, como a gente considerou anteriormente. Agora, a taxa máxima de transferência de calor, então, como ela diz, né, é a quantidade de calor máxima que o trocador consegue trocar, isso num cenário ideal. Então, a gente precisa analisar quando isso acontece. E nesse caso vai ser quando o potencial motriz do fenômeno de troca de calor ele for o máximo possível. Ou seja, a diferença de temperatura ela tem que ser o maior resultado possível. Isso vai acontecer quando a gente analisar a temperatura que o fluido entra, quando a temperatura que os fluidos entram. Então, basicamente, o valor vai ser máximo quando o fluido está com a maior temperatura, né, no caso do fluido quente, e quando o fluido está com a menor temperatura, que é quando eles entram no trocador de calor. Aí, isso, mas também a gente tem que analisar a taxa de capacidade calorífica quando ela é mínima. Isso porque a taxa de capacidade calorífica a gente pode entender ela como a quantidade de calor que um fluido pode trocar, que ele pode receber e também doar. Então, mesmo que eu tenha um fluido com alta taxa de capacidade calorífica, com alto C, mesmo que ele consiga trocar bastante calor, se o outro fluido no trocador de calor tiver um C menor, um C mais baixo, a transferência de calor ela vai ser limitada a esse mais baixo, porque o fluido de menor C ele vai limitar, né, essa troca entre os dois fluidos. É por isso que a gente usa o C mínimo para calcular a taxa de transferência de calor máxima desse trocador. Aí com isso a gente pode calcular a taxa de transferência de calor real a partir da efetividade do trocador de calor. Então é uma relação bem simples de que o Q ponto vai ser igual então à efetividade que multiplica a taxa de transferência de calor máxima desse trocador de calor. Né? Então a gente vai, a partir do valor máximo, entender qual é a efetividade, né? Quais são as perdas que esse trocador pode ter para transferir uma certa quantidade real de calor. Então, a partir a gente conhecendo essa taxa de transferência de calor real, a gente consegue calcular a temperatura de saída dos fluidos a partir do balanço de energia. Né? Então, por exemplo, a temperatura de saída do fluido quente vai ser igual à temperatura que ele entrou, menos a taxa de calor que foi transferida, sobre a taxa de capacidade calorífica desse fluido quente que ele tem de absorver calor. Agora, definindo o NUT, que é o número de unidades de transferência, a gente vai basicamente reescrever a fórmula da efetividade utilizando o coeficiente global de transferência de calor. Então, esse coeficiente global de transferência de calor, ele basicamente vai relacionar as resistências térmicas que tem nesse trocador, né, no sistema, no processo que está tendo de troca de calor. Então, ele vai levar em conta, né, os coeficientes de convecção e condução do material e dos fluidos, também os fatores de deposição de material que ocorre, né, conforme o fluido vai escoando pelas tubulações, pelas paredes, e também alguns parâmetros geométricos desse trocador de calor em questão. Então, e também, né, a gente precisa relacionar ele com a área para poder calcular a taxa de transferência de calor. Então, basicamente, a efetividade vai ficar como uma relação de capacidade global do coeficiente global de transferência de calor vezes a área de troca disponível vezes a diferença de temperatura. Então, isso a gente analisa para a taxa de transferência de calor real do trocador. A parte da taxa de transferência máxima, ela não muda. Então, com isso a gente obtém esse termo que está destacado em vermelho como o NUT. Então, o NUT vai ser o coeficiente global de transferência de calor vezes a área de troca sobre a taxa de capacidade calorífica mínima entre os fluidos, né, do fluido de menor C. Aí, com isso, a gente pode, em alguns casos, usar esses NUT para predizer, né, qual é a efetividade do trocador de calor. Então, se um trocador de calor tem um NUT maior, consequentemente ele vai ter uma efetividade maior, né? Como a gente pode ver na relação, vai ser uma relação de multiplicação. Então, quanto maior o NUT, maior a efetividade. Mas a gente só pode fazer esse tipo de comparação entre trocadores de calor que têm a mesma configuração e aplicação. Então, a gente não pode observar esses NUTs de tipos de trocadores de calor diferentes. Então, em resumo, a efetividade do trocador de calor ela vai ser uma função, né, do NUT, igual eu falei, da razão de capacidade calorífica
dos fluidos, que é o Czinho. Então, o Czinho vai ser a razão entre a taxa de capacidade calorífica mínima sobre a taxa de capacidade calorífica máxima dos fluidos. E também a efetividade vai depender, né, vai ser uma função da forma do escoamento dos fluidos nesse trocador de calor. Então, para a gente poder considerar, para facilitar, né, os cálculos de engenharia para todos esses tipos de diferentes trocadores de calor que a gente tem, algumas relações elas são catalogadas dependendo, né, do tipo de trocador de calor e da forma de escoamento dela. Então, elas são catalogadas nas fórmulas, né, nessas equações que estão aí na sua tabela, e também são catalogadas nas formas de gráfico que eu vou mostrar depois. Então, por exemplo, nessa tabela que foi tirada do Encropera, os fundamentos de transferência de calor e massa, a gente tem as relações de efetividade inútil para tubos para escoamento escoamento paralelo e escoamento contracorrente nos trocadores de calor de tubos concêntricos. A gente tem também para os trocadores de calor de casco e tubos, e também para os trocadores de calor de escoamento cruzado com um passe único. Então, essas são algumas das relações que a gente tem. Na literatura a gente pode encontrar diversas outras relações para diferentes tipos de trocadores de calor. Aí só uma generalização que a gente pode fazer é que para todos os trocadores de calor, quando a razão de capacidade calorífica for igual a zero, a efetividade ela vai depender exclusivamente do Newton. Então ela não vai depender da capacidade calorífica dos fluidos, que é o Czinho. Agora, observando um gráfico, né, essa curva para dizer a relação entre a efetividade e Newton. Essa curva que eu peguei aqui para exemplificar é uma curva para a efetividade de um trocador de calor de casco e tubos, com um passo no casco, qualquer múltiplo de 2 passos no tubo, né? Então ele também foi retirado do Encropera, mas então o que a gente pode ver é que, sabendo o valor de Newton e o valor de Czinho, né, que é a relação entre as taxas de capacidade calorífica, a gente consegue encontrar o valor da efetividade. Então, uma outra generalização que a gente pode fazer para a maioria desses gráficos é que para o Newton, a partir de um valor de Newton, a gente vai ver que o incremento de efetividade do trocador de calor é muito baixo. Então, por exemplo, nesse caso, para Newton maior que 3, as curvas ficam quase horizontais. Então, o incremento esse aumento, né, da efetividade é muito pequeno, o que acaba não justificando a implementação desses trocadores de calor de forma econômica, né? Então, eles podem ser muito mais caros, mas e não vão, né, ter uma efetividade tão mais alta assim. Outro ponto é que a partir de um determinado valor, né, de Newton bem pequeno, nesse caso aí a gente pode ver aproximadamente 0,3, então quando o Newton for menor que 0,3, a efetividade desse trocador de calor ela não vai depender da razão de capacidade calorífica dos fluidos, não vai depender do Czinho. Então isso acaba facilitando nossos cálculos e análise dos trocadores, né? Como a gente pode ver ali no gráfico, perto daquela linha azul, né, anteriormente a linha azul pontilhada, a gente vê que todas as curvas meio que se alinham em uma curva só. Então é nesse ponto que a gente pode falar que o Newton, que a efetividade ela não vai depender do Czinho. Então, para resumir toda essa aplicação do método da efetividade Newton, ele é bem simples, ele é bem fácil de calcular, então ele vai seguir uma receitinha bem tranquila. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é calcular o Newton e a razão das taxas de capacidade caloríficas no problema que a gente está analisando, né? Então a gente vai calcular a partir dos dados dos fluidos e do trocador de calor que a gente tem. Aí com esses valores a gente obtém a efetividade, seja através do gráfico ou da fórmula que estiver disponível. Mas nessa parte é muito importante tentar o tipo de trocador de calor e a forma de escoamento que a gente que tem, né, nesse problema que a gente está analisando, para a gente pegar os gráficos e as equações corretas. Aí depois, sabendo a efetividade, a gente consegue calcular a taxa de transferência de calor entre os fluidos, né, a partir dessa fórmula aí, que ele vai relacionar a taxa de transferência de calor máxima vezes a efetividade do trocador de calor. Aí, sabendo a taxa de transferência de calor real, né, desse trocador de calor, a gente consegue calcular as temperaturas de saída com o balanço de energia, né? Então, mesmo não sabendo as temperaturas de saída, a gente consegue fazer todos esses cálculos para analisar a efetividade do trocador de calor, analisar se ele é bom ou não, analisar também, em alguns casos, a área necessária, né,
para fazer essa troca, e também a gente consegue calcular a temperatura de saída deles para esses parâmetros que a gente está analisando. Bom, eu vou estar resolvendo aqui um exercício para ajudar a fixar melhor a compreensão de todo o exercício que a gente tem, de toda a teoria que a gente tem trabalhado, tá? Então, vamos começar pelo seguinte exercício. Um óleo quente de CP de 2.200 joule por quilograma Kelvin deve ser resfriado com água a um CP de 480 joule quilograma Kelvin em um trocador de calor casco-tubo com 2 passes no casco e 12 passes no tubo. Os tubos são de cobre, de paredes finas, com diâmetro de 1,8 centímetros. O comprimento de cada passe do tubo no trocador de calor é de 3 metros, e o coeficiente global de transferência de calor é 340 watts por metros quadrados Kelvin. A água escoa através dos tubos a uma taxa total de 0,1 kg por segundo, e o óleo escoa através do casco a uma taxa de 0,2 kg por segundo. A água e o óleo entram com temperaturas de 18 graus Celsius e 160 graus Celsius, respectivamente. Então, a água ela entra com 18 graus Celsius e o óleo com 160. Determine a taxa de transferência de calor no trocador de calor e as temperaturas de saída da água e saída do óleo. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai começar encontrando os dados, organizando todos os dados que o exercício nos dá. Então, para o fluido quente, ele dá o CP de 2.200 joule por quilograma Kelvin e ele dá essa taxa de escoamento de 0,2 kg por segundo. E a temperatura inicial, né, a temperatura 1 do fluido quente, que é o óleo, a 160 graus Celsius. E o mesmo ele faz para o fluido frio. Então, dá o CP de 4.180, o M do fluido frio, que é 0,1 kg por segundo, e a temperatura do fluido frio inicial, né, que é 18 graus Celsius. Então, falando um pouquinho do equipamento que nos é dado no exercício. Ele é dado um trocador de calor de casco-tubo, ele tem 2 passes no casco e 12 passes no tubo, e os tubos eles são de cobre, então ele tem um diâmetro externo de 1,8 centímetros e um comprimento de 3 metros em cada passo. É importante enfatizar isso, porque isso é um grande fator de erro na resolução do exercício, tá? E ele também dá o coeficiente global de transferência de calor, de 340 watts por metro quadrado Kelvin. E ele pede para a gente, inicialmente, a taxa de transferência de calor no trocador de calor. Então, ele quer o nosso Qzinho aqui. Então, a gente já deduziu, né, que o Q pode ser expresso por essa equação, que consequentemente é igual a essa equação, que vai ser a efetividade vezes a taxa de capacidade calorífica do fluido mínima, né? E a diferença das temperaturas, né? A temperatura quente que entra menos a temperatura fria que entra. Então, a gente pode obter que a taxa de capacidade calorífica do fluido quente, ela vai ser o CP, né, desse fluido quente, vezes o MQ, que é o M do fluido quente. Então, vai ser a multiplicação desse valor com esse valor, respectivamente. E aí, a gente obtém que o CQ, a taxa de capacidade calorífica quente, é 440 joule por quilograma Kelvin. E a gente vai fazer a mesma coisa para obter a do fluido frio. Então, a gente vai obter que ela é 418 joules por quilograma grau Celsius. E aí, com isso, a gente conta, né, a taxa de capacidade calorífica mínima e máxima do nosso exercício, tá? A mínima vai ser igual ao fluido frio, vai ser o mesmo que o 418, e o máximo vai ser igual ao fluido quente, que é o 440 joule por quilograma Kelvin. E aí, com esses valores, a gente consegue resolver a maior parte do exercício. Aí a gente vai encontrar também a relação, né, do C mínimo com C máximo, que é 0,95, a gente vai usar esse valor para encontrar a nossa efetividade. Lembrando que, para a nossa fórmula, que a gente vai usar essa daqui, a gente já tem a diferença das temperaturas e agora a gente já tem o C mínimo também. A gente só precisa encontrar a efetividade. Então, para a efetividade, a gente precisa dessa relação, né? Que vai ser o Czinho, que é 0,95, e a gente precisa do NUT, que é o número de unidades de transferência. Ele vai ser dado por essa equação aqui, que é
o coeficiente global de transferência de calor vezes a área do nosso trocador de calor dividido pelo C mínimo, que a gente já achou, né? Então vamos lá. Para a área, a gente lembra que a gente está se tratando ali de um tubo, tá? E a área desse tubo, né, vai ser dada por π vezes o diâmetro vezes o comprimento e vezes o número de passos. Por quê? O comprimento é 3 metros. Mas lembra que eu enfatizei que eram 3 metros? Cadê? Aqui, eu coloquei no outro. Lembra que eu enfatizei que eram 3 metros em cada passe? Então, isso precisa ser considerado quando a gente for fazer o cálculo da área. Então, a gente vai multiplicar esse 3 por 12, para considerar todos os passos que são feitos. E esse diâmetro, a gente colocou o diâmetro externo, mas às vezes o exercício dá o diâmetro interno e pode ser feita essa aproximação, por conta de se tratar de paredes muito finas. Então, a gente pode aproximar o diâmetro externo do diâmetro interno, tá bom? Se necessário, se o exercício não der o externo, der o interno. Então, a gente chega que a área, no caso desse exercício, é de 2,035 metros ao quadrado. E aí a gente consegue encontrar o nosso número de unidades de transferência, o nosso NUT, que a gente usa 340, vezes essa nossa área que a gente achou, de 2,035, dividido pelo C mínimo, né, pela capacidade calorífica mínima do nosso fluido, que é 418. E aí a gente encontra que o nosso NUT está em 1,65. E para a resolução desse exercício, a gente usou a tabela, né, que é dada no livro, e aí a gente começa aplicando primeiro o NUT de 1,65, aqui nessa linha. Então, o 1,65 vai estar aqui no meio, entre 1 e o 2, né, a gente aplicou mais ou menos aqui assim, vou colocar aqui na ponta da flecha. E aí, a gente tem que usar o Czinho, que é a relação do C mínimo pelo C máximo. E a gente já encontrou que foi 0,95, bem próximo de 1 aqui. Então, a gente vai subir aqui no 1,65 até chegar bem próximo, um pouquinho para cima da linha do 1. E aí, a gente traçando essa reta aqui para encontrar a efetividade, a gente chega que está em mais ou menos um 62, 61%. No caso do nosso exercício, né, na resolução, eu optei por usar o 61%, tá? Mas pode usar o 62%, é uma aproximação, não tem problema. E aí, no caso, aplicando, né, voltando àquela fórmula, que a gente só precisava encontrar a efetividade, aí a gente tem todos os valores agora. A diferença da temperatura, que é 160 menos 18, o C mínimo, que é 418, e a nossa efetividade, que é 0,61. E aí, a gente consegue chegar a uma taxa de transferência de calor de 36,2 kW, tá? Essa fórmula vai dar em watts, vai dar 36 mil e taranã. Mas eu já coloquei para quilowatts para facilitar aqui, para ficar mais bonitinho. E aí, para as temperaturas, né, que é a segunda coisa que o exercício pede, ele pede taxa de transferência de calor no trocador, e as temperaturas de saída da água e saída do óleo. Então, para a temperatura fria, que é a saída da água, a gente vai usar essa relação aqui, que já foi explicada anteriormente, que vai ser a entrada fria da água, né, a entrada da água fria, mais essa taxa de transferência de calor dividido por essa capacidade calorífica do fluido frio, né? Que é também o nosso C mínimo, né? Então, para encontrar a temperatura de saída da água, a gente somou, né, o 18, que é a temperatura inicial, mais os valores de... Um minutinho. Ok. Mais os valores da nossa taxa de transferência de calor, dividido pelo C mínimo, né? E a gente conseguiu chegar que a nossa água, a temperatura final dela foi de 104,6 graus Celsius. Então, ela saiu de 18 graus Celsius e teve um aumento de temperatura para 104,2. Então, houve ali uma troca de calor legal, a água aqueceu bem. Agora, vamos falar do fluido quente, né? Da temperatura que vai sair esse óleo que está quente. Então, esse óleo, a gente vai o C máximo, né? Que é a capacidade calorífica do fluido quente, né? Do fluido máximo.
E aí a gente aplica, né, o 160, que foi a temperatura que o óleo entrou, menos o 36,2, que é a taxa de transferência de calor, dividido por 440. E aí a gente vai chegar que a temperatura que o óleo vai estar saindo do nosso trocador de calor é de 77,73 graus Celsius. Ou seja, o nosso fluido que entrou quente a 160 graus Celsius, ele está saindo a 77,73. Então, o nosso fluido frio aumentou a temperatura e o nosso fluido quente, ele caiu a temperatura. Então, houve ali uma troca de calor e o nosso exercício o nosso trocador de calor, ele é sim eficiente, certo? É isso, agradeço, professor, aí por esse semestre, como grupo. Obrigada por toda a matéria aprendida e todo o sucesso do mundo aí para você.